Amém. Vamos orar? Meu Deus eterno Pai, obrigado por esse dia que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado pelo cuidado, pela provisão, pela proteção. Obrigado por esse momento de estarmos aqui na Tua casa, orando, lendo a Tua palavra, Te louvando e agora tendo a oportunidade de aprender mais das Sagradas Escrituras. Me use como instrumento, ó Pai, na proclamação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem assentar. Vou fazer uma retrospectiva do último domingo. Aos irmãos que não participaram da EBD passada, nós começamos a estudar sobre os modos em que Deus se revela ao homem. E eu comecei com uma indagação no texto, perguntando se há revelação divina fora das Escrituras. Essa foi a primeira indagação para suscitar a participação dos irmãos. E nós estudamos que Deus se manifesta fora das Escrituras também. Nós estudamos sobre a revelação geral ou revelação natural. O que seria essa revelação geral ou natural? É aquela que Deus, por iniciativa própria, decide se revelar ao homem. Por meio da criação, o ato de criar todas as coisas revela Deus. Através da sua providência, Deus se revela ao homem também. E Deus se revela no próprio homem, quando o cria à sua imagem e semelhança. Então, essa revelação fora das Escrituras, que nós chamamos de revelação geral ou natural. A revelação por meio da criação, o ato de criar todas as coisas. Haja luz e houve luz. E a providência disso, um dia após outro dia, no Salmos capítulo 19, do verso 1 ao 6, nós lemos também, na escola bíblica passada, fala sobre a revelação geral, por meio da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está aí para todos contemplarem, tanto nós como aquela comunidade mais isolada do mundo. Aquela tribo indígena em que ainda não conheceu as Escrituras. Mas o céu está proclamando para ela, anunciando as obras de Deus. O firmamento está anunciando para nós e para eles lá as obras de Deus, a glória de Deus. Então, Deus se revela de forma clara por meio da sua criação. Mas também Deus se revela por meio da sua providência. Salmo 19 também fala: um dia discursa a outro dia. A segunda discursa para a terça discursa para a quarta. A noite revela a outra noite. A noite de segunda vai revelar a noite de terça-feira. Isso chama-se providência. É Deus dando continuidade, mantendo o que Ele criou. E Deus se revela no próprio homem. Isso chama-se revelação natural. E diante dessa constatação, desse fato, ninguém pode alegar inocência diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não te conheci. Porque a própria revelação natural, a revelação geral, ela tem um propósito de provar a existência de Deus, o Deus Criador. Então todos contemplam as obras de Deus, por meio do céu, por meio da noite, do dia, o sol. O Salmo 19 fala, né? Ele pega o exemplo do maior astro, que é o sol.
sai da sua tenda, percorre, e aí ele usa aquele exemplo lá do noivado dos hebreus, em que o noivo sai dos seus aposentos para buscar a sua noiva. E ele faz essa analogia com o sol. O sol nasce para mim e nasce para todos. E ele faz todo o seu percurso do nascer até que ele se põe. Todo dia ele faz isso, sem falha. Todos contemplam, mesmo aquela comunidade mais isolada do mundo, contempla o nascer do sol, o percurso que ele faz e aonde ele se põe. Isso é revelação geral. E a revelação geral, ela tem esse propósito: a existência de um Deus criador, de um Deus que criou todas as coisas. Mas estudamos também no domingo passado, Deus se revelou na criação, na providência, em nós, como imagem e semelhança dele. Por isso nós temos a lei de Deus gravada em nossos corações, como se nós tivéssemos um tribunal moral em nós, dentro de nós. Como é que aquela tribo indígena mais isolada que seja, aquela comunidade mais isolada que seja, como é que eles têm o senso de certo e errado? Por causa do tribunal moral que existe dentro de mim e de você, que é a lei de Deus gravada em nossos corações. Mas como os homens receberam essa revelação geral? Nós estudamos também semana passada. Deus se revelou porque Ele quis se revelar na criação, na providência, no homem. Mas o homem, como é que ele recebe essa revelação? Ao mesmo tempo, ele conhece Deus, porque está gravada a lei de Deus em seu coração. Mas ao mesmo tempo, ele não conhece a Deus, porque ele não crê. Por quê? Por causa da corrupção do pecado. Quando o homem recebe essa revelação geral de Deus, ou natural, ele recebe com a sua razão contaminada, com a sua natureza contaminada. E o que se esperava dele, de reconhecer isso e adorar a Deus, o que é que ele faz? Revelação geral, mais pecado é igual a idolatria. Por causa da sua cegueira espiritual, ao invés dele reconhecer e adorar esse Deus Criador, ele abafa a verdade. Que verdade é essa? A verdade que está aí. O céu proclama, o firmamento anuncia, o dia discursa, a noite revela, o sol sai dos seus aposentos, faz todo o percurso. Está aí essa verdade todos os dias. Mas por causa da sua cegueira espiritual, por causa do pecado, da sua natureza corrompida, ele suprime essa verdade. Ele abafa. Ele coloca um pano por cima. E ao invés de adorar o Criador, ele começa a distorcer isso. E no lugar do Criador, ele cria ídolos, deuses, ao invés de adorar o Criador. Mas diante dessa revelação geral, a Bíblia nos ensina que o homem se torna indesculpável. Porque a revelação geral, o propósito dela é revelar a existência de Deus, o Deus criador. Não o Deus redentor, o Deus criador. E ao mesmo tempo que ela se revela e tem esse propósito, ela torna os homens indesculpáveis. Ninguém é salvo pela inocência. Ninguém é inocente diante de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3 que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ninguém é salvo pela inocência.
Não vai haver essa possibilidade de você chegar diante de Deus, alegar inocência. Porque se nós fôssemos salvos pela inocência, se alguém nunca tivesse ouvido falar das Sagradas Escrituras, então não faria sentido a gente pregar o Evangelho, não é isso? Deixa o povo lá na ignorância mesmo, que aí eles vão ser salvos. Se a gente fosse salvo pela inocência, como é que ficaria a situação? Situação aqui hipotética, né? O missionário iria em alguma comunidade isolada, uma tribo indígena, aquela que nunca teve contato com as Sagradas Escrituras. E aí ele vai falar de Deus, né? Vai pregar o Evangelho. A metade da tribo ou da comunidade crê e se converte. A outra metade não crê. Quer dizer então que o missionário mandou a metade para o inferno. Era melhor não ter ido pregar. Se a gente fosse salvo pela inocência. Então o homem ele é indesculpável diante de Deus. Um dia o irmão me fez uma pergunta relacionada ao nosso assunto, né? E aquele povo lá do Antigo Testamento que não conheceu Jesus, que não conheceu o Evangelho, aquele pessoal todinho das civilizações antigas, como é que fica a situação deles? Cada um vai ser julgado de acordo à luz da revelação de Deus. Se não for julgado pela Escritura, uma vez que ele conheceu a Escritura, ele vai ser julgado pela revelação geral, por não conhecer a lei. Em Romanos 2, do 10 ao 16, fala que aqueles que pecaram sem lei, perecer. E aqueles que pecaram com a lei, pela lei, serão julgados. Então foi isso que nós estudamos no domingo passado. A revelação divina, sim, de Deus fora das Escrituras, mas é uma revelação que prova a existência de Deus, o Deus Criador. Só que diante dessa situação do homem ser indesculpável, por causa de sua cegueira espiritual, esse homem precisa de regeneração, não é isso? Ele precisa de salvação. E aí entra a revelação especial. Enquanto que a revelação geral ou natural tem um propósito de provar a existência de um Deus Criador, que torna o homem indesculpável, a revelação especial, o propósito dela é revelar o Deus Redentor, o Deus que salva. Estão acompanhando, irmãos, raciocínio? Todo mundo assim, eu fico pensando, e agora? Vamos para a Bíblia, para clarear mais? O primeiro slide. Não vai dar para os irmãos lerem, mas é o texto que nós acabamos de ler aí, tá? Romanos 1, do 18 ao 21. Eu coloquei algumas palavras em vermelho para destacar mais. Mas se você quiser, é melhor você acompanhar na sua Bíblia aí. O verso 18 fala que tem um Deus irado. Perceberam aí? Verso 18? Deus está irado. Por que Deus está irado? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê? O que é que os homens estão fazendo? Que detêm a verdade pela injustiça. Qual é a verdade? O céu proclama, o dia discursa, o firmamento anuncia, a criação está aí, a providência está aí, Deus se revelando, o homem está aí, mas diante disso, o homem deturpa pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus se manifesta através da sua revelação natural.
Porque Deus lhe manifestou. Aí começa, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que é que faz aí? O que é que acontece? Quero ouvir a igreja. Diz o que aí o texto? Claramente se reconhecem. Então o homem tem alguma percepção de Deus, não tem? Porque Deus se revela para ele na criação, na providência. Deus faz isso porque Ele quis fazer, se revelar. E Ele faz isso de forma tão clara que ninguém pode alegar inocência diante de Deus. Então claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Então entra o pessoal lá do Antigo Testamento, né? Que não conheceu a Deus, as antigas civilizações. Desde o princípio do mundo, Deus se revela por meio da criação. Desde o princípio do mundo, Deus se revela por meio da sua providência e por meio do próprio homem. E isso é bem claro. Ninguém pode negar isso. Porque claramente é reconhecido. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por causa disso, que Deus se revela de forma tão clara ao homem, por meio da sua revelação natural, o que é que isso acarreta ao homem? Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Então a revelação geral, ela não salva. Pelo contrário, ela é condenatória. Entende? O propósito dela é revelar um Deus criador e ao mesmo tempo tornar esse homem indesculpável, porque o homem viu claramente, mas por causa da sua cegueira espiritual, ele abafou essa verdade. Por isso ele é indesculpável. E por isso ela tem um propósito de condenar. Então esse homem precisa de remissão. Esse homem precisa de regeneração. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o homem tem percepção de Deus por causa da lei gravada em seu coração. Mas ele não reconhece isso por causa do pecado, da sua natureza corrompida. Então ele abafa essa verdade. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então é esse o propósito da revelação natural. Ninguém pode alegar inocência. Até teve outras perguntas, né, domingo passado, que bem complexos, né? Falamos um pouquinho sobre bebê, quando o bebê morre. Falamos um pouquinho sobre livre-arbítrio. Falamos não, o irmão mencionou, mas nós não colocamos adiante. Então são situações, dentro desse assunto, a gente pode percorrer para outros assuntos doutrinários. Então é um assunto que abre um leque de opções e de assuntos interessantes relacionados à Bíblia. Mas hoje nós vamos focar no nosso assunto, a revelação geral. Então, Deus se revela ao homem. O homem recebe essa revelação e distorce por causa do seu pecado, por causa da sua natureza pecaminosa, a sua cegueira espiritual. Então Deus ele tem que se revelar agora de forma especial, revelando o Deus Redentor e o Deus Criador. Minha irmã, coloca o Salmo 19, por gentileza. Irmãos, abrem aí que é melhor para vocês acompanharem pela Bíblia de vocês, que a projeção, a letra está muito pequena. Vamos ler o Salmo 19. Eu vou abrir aqui a minha também.
O Salmo 19 a gente costuma dividir assim. Do verso 1 ao 6, revelação geral. Do verso 7 ao 11, revelação especial. Vamos ler. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, tá? Do verso 1 ao 6, revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Isso é revelação geral. Deus se manifestando por meio da criação, o céu, o firmamento, por meio da sua providência, um dia discursando ao outro dia. A providência é a continuidade do que ele criou, a manutenção do que ele criou. E é uma revelação que não há palavras. É algo intuitivo, que você vê Deus se revelando claramente ao homem. E isso o torna indesculpável diante de Deus. Porque o homem olha para isso, ao invés de adorar o Deus Criador, ele pratica idolatria, fazendo ídolos, colocando outros deuses no lugar do Deus Criador. Mas Deus se revela de forma especial. A partir do verso 7, acompanha aí. A lei do Senhor, ela é o quê? E o que é que ela faz? O testemunho do Senhor é o quê? E o que é que ele faz? Os preceitos do Senhor são o quê? O que é que eles fazem? O mandamento do Senhor é o quê? E faz o quê? O temor do Senhor é o quê? E faz o quê? Os juízes do Senhor são o quê? E faz o quê? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande o quê? Recompensa. A partir do verso 7, Deus se revela de forma especial a esse homem que está com a cegueira espiritual, a esse homem que suprime e abafa a verdade. E essa lei especial, qual é? É a palavra de Deus. É ela que restaura o homem caído. É Deus se revelando de forma redentora ao homem pecador, ao homem caído, com o objetivo de restaurá-lo, para que ele possa se tornar filho de Deus. Então esse é o propósito da revelação especial. Revelar o Deus Redentor. Revelar o Deus Salvador. Aquele que salva por meio da sua lei, que nós acabamos de ver aqui no Salmo 19, versos 7 ao 1. 7 ao 11. Portanto, não há salvação fora das Escrituras. Entende? Por que que o reformado prioriza tanto a sola Escritura? Nós reformados, somente as Escrituras? Porque não há salvação fora das Escrituras. Não há salvação, não há remissão do homem pecador fora da palavra de Deus.
E é ela que liberta, é ela que restaura e é ela que salva o homem. Diante do que nós estudamos, agora vamos entrar no nosso assunto de hoje, falando sobre a palavra de Deus. Algumas características sobre a sua autoridade, sobre a sua inerrância e sobre a sua suficiência. Nossa, a memória está... Mas vamos falar que a palavra de Deus, a princípio, ela é revelação de Deus para nós. Acredito que nós, todos aqui, cremos que a palavra de Deus, ela é revelação de Deus para nós. Lá na frente eu vou perguntar, como é que você sabe que a Bíblia é palavra de Deus? Vai pensando aí, tá? Hebreus 1, do 1 ao 2. Irmã, se quiser colocar a projeção também, para a gente economizar tempo. Hebreus 1, do 1 ao 2. Vamos lá, todos juntos? Havendo Deus... Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, desde o princípio, se revela ao povo, ao seu povo. Abraão, os patriarcas, né, de Abraão até José. Depois vem Moisés, Davi, até chegar em Jesus. Em Jesus nós temos a revelação perfeita, a revelação completa. E essa revelação completa de Deus nós temos escriturada em nossas mãos. Passou por um longo período de preservação, que é providência de Deus. Quase 1.600 anos para nós termos esse produto acabado, Bíblia escriturada. Diversos autores, em torno de 40 autores, em diversos lugares, em diversas épocas. Deus foi preservando a sua palavra até chegar em nossas mãos. É por isso que nós olhamos meio atravessado com questão de novas revelações no que tange à salvação. Porque se nós temos o ápice da revelação de Deus na pessoa do Filho, Jesus Cristo, está completo, irmão. Se tiver outra revelação aí falando que a salvação não é por meio de Jesus, é por meio de outras coisas, ou que a Bíblia não é a nossa única regra de fé e prática, está contrário ao que diz a palavra de Deus. É o que diz as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Todo aquele que aparece negando que Jesus foi encarnado, é falso profeta, não procede de Deus, vem do demônio. Então nós temos que ter cuidado com isso. Se a palavra de Deus, ela é a nossa única fonte de regra e prática, se ela é inerrante, porque tudo que ela ensina é isenta de erros, se ela é suficiente para a nossa salvação, o que precisamos para a nossa caminhada de santidade, espiritualidade, a salvação consta aqui, então não precisamos de mais nada fora da Bíblia que diz respeito à salvação. Porque o ápice da revelação, acabamos de ler, é na pessoa do Filho. E nós temos isso aqui, nas nossas mãos. Ela é inspiração também. Essa aqui não vamos nem abrir, né?
todo mundo vai saber, né? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda? Não, gente, peraí. Vamos fazer bonito, né? Tem uns que estão mexendo só os lábios aí, mas não está saindo nada. Vamos lá? Toda. Acabou o versículo. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos tudo aqui, irmãos, nas nossas mãos. Só mais um versículo. Pode projetar aí. 1 Pedro 1, 10, 12. Do 10 ao 12. 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Vamos lá, ler todos juntos? Foi... Vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aquele, pelo Espírito Santo, enviado do céu. Olha o tanto que é interessante. Vos foram anunciadas por aqueles que, por intermédio de quem? Pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até os anjos querem conhecer, observar. Ou seja, o Espírito Santo conduziu todo o processo de escrituração da palavra. Supervisionou, tá? A gente chama isso em teologia, os 3 modos de inspiração. A mecânica, que nós rejeitamos, como se Deus só ditasse ao homem, e o homem fosse apenas um robô reproduzindo. A inspiração mental, nós rejeitamos também, que é como se o homem tivesse uma inspiração somente aqui nas ideias, como qualquer compositor de música, poesia. O que nós entendemos é a inspiração orgânica, em que Deus usou o homem, usando a sua habilidade. Nos autores nós temos pescadores, nós temos reis, temos profetas, temos escribas, conhecedores da lei, cada um no seu estilo literário. Deus usa o talento de cada um, mas o Espírito Santo supervisionando do início ao fim, contanto que o produto final, que é esse aqui, não fosse mero trabalho humano, mas que correspondesse de fato, na íntegra, como palavra de Deus. Então, a Bíblia é revelação, ela é inspiração, e o terceiro, ela é iluminação. Eu até falei domingo passado, que nós e qualquer incrédulo que pegar a Bíblia e fazer uma leitura, ele vai saber alguma coisa da Bíblia, não vai? O incrédulo, o ateu, vai. Ele vai olhar aqui, ó, aqui fala a história de um homem, nasceu aí de uma tal de Maria, cresceu, dizendo que fez alguns milagres, estão dizendo que ele morreu e ressuscitou. A diferença é que ele lê isso e não crê. Nós lemos e cremos. Mas nós cremos por si só. Quem é que ilumina a nossa mente? É o Espírito Santo.
É por isso que quando a gente vem aqui à frente falar da palavra de Deus, a gente faz uma oração antes, pedindo para que Deus ilumine nossa mente, toque no nosso coração, para que a gente possa tirar a venda dos olhos e enxergar as verdades de Deus na sua palavra, por meio da iluminação do Espírito Santo. O tempo da revelação e da inspiração passou. Por que, Daniel, que passou? Porque o cânon com os 66 livros da Bíblia está fechado. Se alguém aparecer com um livro hoje aí para acrescentar na Bíblia, não vai acrescentar. Porque nós entendemos que os 66 livros são inspirados por Deus, são palavra de Deus. O que é que nós precisamos hoje? Da iluminação, para nós enxergarmos as verdades que nós já temos aqui em nossas mãos. 1 Coríntios 2,14, sobre a iluminação. Ora, o homem natural, vamos todo mundo junto, é verdade. Vamos lá? Ora, amém. O homem natural por si só não tem como enxergar as verdades espirituais da palavra de Deus sem a intervenção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que extrai as verdades da palavra, dá entendimento para nós e aplica nos nossos corações, edificando assim a igreja do Senhor e glorificando a Deus. Revelação, inspiração, iluminação. Mas nós temos mais aspectos da palavra de Deus, como a única fonte de autoridade. Pode passar, Priscila. A Bíblia é a única fonte de autoridade. Nós não podemos abrir mão disso. Enquanto que na Idade Média haviam 3 fontes de autoridade. Por isso que muito tempo depois a reforma teve que surgir para combater isso tudo, né? Sobre a infalibilidade papal. Obrigado. Sobre o sagrado magistério e a tradição da igreja como determinantes da palavra de Deus. E nós sabemos que não é a igreja que determina a Bíblia, mas é a Bíblia que determina a igreja. Os escritos no passado foram sendo reconhecidos pela igreja como inspirados, e não era a igreja que determinava, isso aqui é inspirado. Não, isso aqui não é inspirado. E não foi assim, a igreja apenas reconhecia a inspiração, porque o escrito era de autoria de algum apóstolo ou de algum profeta. Havia o reconhecimento da igreja, o que ele profetizou havia se cumprido. Então havia critérios para reconhecer a inspiração. Ao passar do tempo, até chegarmos nesses 66 livros, o cânon fechado. O cânon vem de vara, vem de medida. A medida é essa: 39 do Antigo, 27 do Novo. A fé cristã acredita na inspiração. João 17:17. Vamos lá? Santificai-os. Pronto. A nossa única fonte de autoridade são as Escrituras. Quer um relacionamento mais íntimo com Deus? Quer caminhar em santidade? A verdade. Se santifica na verdade. Se santifica nas Escrituras sagradas. Lá você vai ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você vai andar em mais santidade. Não precisa de outra fonte de autoridade.
1 Pedro 1, 23. Vamos lá? Pois fortes. Olha aí. Nós somos regenerados mediante a palavra de Deus. Ela é a nossa única fonte de autoridade, mas ela é também inerrante. Salmo 119, versículo 142. A Bíblia, ela é inerrante. Tudo que ela ensina é verdade, está isenta de erros. Vamos lá. A tua justiça é justiça. Verso 160. Vamos lá. As tuas. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Ela é inerrante. E agora nós vamos ver que ela é suficiente. Ela é suficiente para cada um de nós. Romanos 15, 4. Vamos lá? Pois tudo nós encontramos esperança aonde? Nas Escrituras. Mas você quer a prova cabal mesmo que a Escritura ela é suficiente? Quer mesmo? João 5,39. Vamos lá? Examinai. Precisamos de mais alguma coisa? A Escritura não é suficiente para nós, para nossa salvação, para a vida eterna. Receber a graça salvadora de Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada fora das Escrituras. A salvação está aqui. Basta você ler e buscar a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida. Irmãos, eu vou fazer o estudo, eu coloco umas 10 referências em cada, mas eu reduzi para 2 cada, senão não dá tempo. Então, aprendemos que a Bíblia é revelação, inspiração e iluminação. Aprendemos também que ela é fonte de autoridade, a única, que ela é inerrante, porque em tudo que ela ensina, ela não tem erros, ela fala a verdade. E, a cabeça está falhando. E a última, que a Bíblia é suficiente, porque nela nós temos a vida eterna, nela nós encontramos a salvação, nela Deus se revela de forma redentora a cada um de nós. Então a Bíblia é suficiente. Infelizmente a gente não vê muito isso aí em alguns lugares. Irmãos cristãos correndo atrás de uma coisa, de outra, e deixa a Bíblia lá no canto do guarda-roupa, prateleira, sendo que ela é suficiente para a nossa salvação. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar com você, igual eu falei domingo passado, vocês lembram? Deus pode falar com você na sua intimidade, Deus pode te abençoar. Está passando por um momento difícil, Deus pode manifestar a sua graça e misericórdia na sua vida. O que eu me refiro a novas revelações, revelações que vão na contramão do que nós já temos aqui nas Sagradas Escrituras. Revelação que nega a encarnação de Jesus Cristo, revelação que nega a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, revelação que nega a Trindade, a salvação que nega que Jesus não é o nosso mediador,
não é o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai. É nesse aspecto relacionado à salvação, que é a doutrina da soteriologia, que nós vemos em teologia. É nesse sentido da salvação que eu me refiro a novas revelações. Tá bom? Qual é o outro slide? Os desafios que nós temos pela frente. Vai dar tempo. Irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela tem vários desafios, não é isso? Nós somos bombardeados diariamente pelo mundo, pelas coisas mundanas, que tentam abalar a nossa fé. Não é verdade? Todo dia nós passamos por isso. Alguns dos desafios que nós temos, muitos até que se dizem cristãos, tentam desvincular a palavra de Deus à Escritura. Como assim? Pode passar. Nós temos uma luta ferrenha com a questão do liberalismo teológico. Eu não sei quantos já ouviram ou já estudaram sobre isso. O liberalismo teológico, ele tomou de conta dos seminários dos Estados Unidos, da Europa, devastou os pilares da fé, porque o liberalismo ele é uma cria do iluminismo, movimento iluminista, em que a razão passou a ser a medida de todas as coisas, inclusive nas questões de fé. Então, depois do iluminismo, teólogos querendo adaptar, reformular a fé cristã dentro dos modelos racionais, começaram a abrir mão das questões sobrenaturais. Então, o liberalismo teológico, ele rejeita o que é sobrenatural, a divindade de Jesus Cristo. Até hoje eles buscam um Jesus histórico. Eles deixam o mestre divino de lado, Jesus, que opera milagres, Filho de Deus, e eles tentam achar até hoje um homem comum, de bom senso, sábio, e nunca vão encontrar. Porque eles estão querendo encontrar um Jesus que é fora das Escrituras. E você querer buscar Jesus fora da Escritura, você não vai encontrar nada de Jesus. Então, o liberalismo teológico, ele rejeita tudo que é aspecto sobrenatural da palavra de Deus. Eles não acreditam na inspiração divina. Eles acreditam que é um livro meramente histórico, religioso, que conta a história de um povo semita, as experiências religiosas desse povo semita. E isso tem invadido os seminários do Brasil também, e tem destruído a fé cristã. Porque se eu tiro a divindade de Jesus, se eu tiro a encarnação de Jesus, se eu tiro o que é espiritual, sobrenatural da Bíblia, sobra o quê? Sobra um livro qualquer, de pesquisa, religioso, histórico. Então, desvinculam a palavra de Deus à Escritura. Tratam a Escritura na perspectiva científica, histórica. O que é sobrenatural, vamos suprimir aqui. E isso tem ganhado força no Brasil todo, não só nos Estados Unidos. Hoje nós temos consciência do que aconteceu na Europa, né? Estados Unidos, as igrejas, especialmente as presbiterianas lá, algumas, começou a tratar a Bíblia como um livro qualquer, não como uma fonte de autoridade de Deus, e permitem casamentos lá de todo jeito, permitem práticas lá que vão totalmente contrárias à palavra de Deus. Por isso que a IPB aqui cortou relação com a IPB dos Estados Unidos. Mas muito dos seminários no Brasil tem esse viés do liberalismo teológico.
O que é sobrenatural nós não podemos estudar, então vamos deixar de lado. Vamos analisar a Bíblia numa perspectiva científica, histórica. Esse é um grande desafio que nós temos. Para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, tem muitas partes na Bíblia que não é palavra de Deus, mas é palavra de homens. Então há uma grande diferença, né? Entre a Bíblia ser de fato a palavra de Deus e a Bíblia conter a palavra de Deus. Significa que tem parte que não contém. E se tem parte da Bíblia que não é a palavra de Deus, é passível de erros, não é isso? Posso concluir que é passível de erros. Que existam erros na Bíblia. Temos a neo-ortodoxia. Isso tudo é do século XVIII para XIX, tá? Depois do iluminismo, depois da reforma. A neo-ortodoxia foi uma tentativa de retornar às bases da reforma. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus e sola Deo Glória. Foi uma tentativa de retorno na pessoa do teólogo bem conhecido, Karl Barth. Só que ele também, para combater o liberalismo, ele usou a metodologia do iluminismo, usando a razão para combater a razão. Então, para eles, a Bíblia não contém erros, ou não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia se torna a palavra de Deus. Como é que é isso? Eu leio a Bíblia como se fosse um livro qualquer, e a partir que eu estou lendo, eu tenho um encontro existencial a partir da leitura. E Deus fala comigo. Passou aquele momento existencial, ela é um livro qualquer. Então, enquanto um prega que a Bíblia contém a palavra de Deus, o outro prega que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Tem muita gente ensinando isso aí. Denominações que não lê a Bíblia, não estuda, não pede a iluminação do Espírito Santo, vem pregar baseado só em revelação. Deus me revelou. Lê um versículo e o restante é revelação. Passou aquele momento, a Bíblia se torna um livro qualquer, histórico, religioso. Terceiro, concepção carismática. Alguns pregam que a letra mata. Por que valorizar tanto um livro? Por que valorizar tanto a Bíblia? Você está muito preso à letra. Isso vai te matar. Eles não aceitam que a própria Escritura... Sabe o que eles têm em comum, os três? A Bíblia contém, a Bíblia se torna e a letra mata. Os três têm em comum que nenhum acredita que a letra é sagrada. Segundo Timóteo, vamos abrir lá em... Deixa eu procurar bem aqui. 2 Timóteo 3,15. Eles não acreditam nisso aqui, pessoal, ó. Que Paulo fala, vamos lá? E que... Irmãos, a Escritura, ela é a palavra de Deus. Cada letra aqui, ela é sagrada. Foi inspirado, foi soprado, né? No grego fala soprado por Deus. Soprou ao homem, e o homem, mediante a ação do Espírito Santo, começou a escriturar. Então, o que chegou no homem de palavra, já veio sagrado. A gente pensa que a inspiração é só do autor, né?
É não. Deus já soprou as sagradas letras no autor, que sob a supervisão do Espírito Santo, ele escriturou essas sagradas letras. Entende? São esses movimentos, o que eles têm em comum é que eles olham para esse livro aqui e não encaram ele como sagrado. Às vezes só meramente humano, conta alguma história histórica, alguma história de religião de um povo que perambulou pelo deserto e tal, aquela coisa toda. E tem muita gente sendo enganada por aí, com esses ensinamentos, em que a Bíblia contém, em que a Bíblia se torna e que a letra mata, porque eles não creem que a Escritura ela é sagrada. Pode passar. Outro desafio é não deixar o dogma ou a estrutura eclesiástica dominar e controlar a Escritura. Não vou nem me aprofundar disso, vocês sabem do que eu estou falando, né? Igrejas, lideranças que deturpam a Escritura, criando doutrina que vai na contramão dos ensinamentos bíblicos. Tem muito por aí. E eles abrem mão da única fonte de autoridade que nós temos, que são as Escrituras. Eles vão buscar fonte de autoridade em ser humano, eles vão buscar fonte de autoridade na igreja, eles vão buscar fonte de autoridade em coisas materiais, e abrem mão da única fonte de autoridade que deveria ser a Bíblia. Porque eles querem controlar, eles querem dominar, eles querem deturpar as Escrituras. E aí muitos são enganados, muitos são levados. Porque não lê a Bíblia também, né? Tinha que, no mínimo, ler a Bíblia. Fica só bitolado no que o pregador fala. E se ele se encontrar num ambiente desse, em que é deturpado o que a palavra de Deus nos ensina, ele vai facilmente ser levado por uma vã doutrina. Pode prosseguir, irmã. O terceiro desafio: rejeitar outras fontes de autoridades da igreja. Visões, sonhos, revelação, tradição de igreja. Nós não podemos colocar nada pareado ou acima de quê? De quem? Das sagradas Escrituras. Ela é a nossa única fonte de autoridade, ela é inerrante. Nós vimos aqui que ela é suficiente para a nossa caminhada de santidade, suficiente para a nossa salvação. Tudo aquilo aí que anda sendo pregado por aí, que está no mesmo patamar de autoridade da Bíblia, ou acima dela, que queira controlar, que queira dominar, são falsos profetas, falsos ensinadores, como diz João na epístola dele, são do diabo. A Bíblia está falando. Pode passar, irmã. Implicações. Sola Escritura significa somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso tem se perdido em muitas igrejas, seminários, por aí afora. A Bíblia é a maior e perfeita revelação de Deus à humanidade. Tudo que nós precisamos, a revelação completa, a plenitude, o ápice, o clímax da revelação de Deus, nós já temos aqui na pessoa do Filho. Jesus Cristo é o clímax
é o ápice, é a plenitude, está completa a revelação. Não precisamos nada fora das Escrituras para nossa salvação. É a letra C, né? Que a autoridade final da igreja, sabe quem é a autoridade final da igreja? Vocês sabem? Olha lá. Que a autoridade final na igreja é o Espírito Santo falando aonde? Nas Escrituras Sagradas. É a autoridade final da igreja. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é padre, não é papa, não é a igreja. A autoridade final na igreja é o Espírito Santo falando por meio das Escrituras. Ele fala a nós por meio das Escrituras e nós o ouvimos por meio da pregação do Evangelho. Se nós abrirmos mão disso, aí você vai ver aí o que vai surgir de doutrina nas igrejas. Se você abrir mão dessa autoridade do Espírito Santo, falando nas Escrituras. O homem ele é indesculpável, por isso ele precisa ouvir a pregação. E a fé vem pelo ouvir. A graça é a causa da salvação. A fé é o meio de nós recebermos a graça salvadora. Mas para isso tem que pregar. E se você pregar qualquer outra coisa aí fora das Escrituras, está errado. O Espírito Santo só fala por meio das Escrituras. A autoridade final na igreja é o Espírito Santo. Como saber se a Bíblia é palavra de Deus? Através do testemunho interno do Espírito Santo. Não é ser bom na oratória, falar bonito. Não é ser persuasivo, eloquente aqui na frente. Não é fazer encenação aqui na frente. Não é isso que testifica no nosso coração a palavra de Deus. Sabe o que é que testifica? Não é ser doutor, não é ser pós-graduado, não é ter teologia. É que vai fazer você convencer que é a palavra de Deus. Nada disso. O que convence é o testemunho interno do Espírito Santo, testificando, falando ao meu espírito que o que está sendo pregado é palavra de Deus. Não adianta o homem fazer firula aqui na frente, que ele não vai convencer ninguém. Se não for por meio do Espírito Santo. Vai encerrar só esses 2 versículos aí. Romanos 8:16. Gente, bem forte agora, vamos lá? O próprio Está vendo? Não é ser humano, é o Espírito Santo que fala ao meu espírito na hora da pregação que aquilo é palavra de Deus e aquilo vai ser aplicado na minha vida. Pensamento, obras e palavras. 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Vamos lá, bem forte. Mas Deus porque amém? Então, em última análise, a autoridade final na igreja é o Espírito Santo falando
nas Sagradas Escrituras. Não podemos abrir mão disso de forma alguma. Tem mais aí, mano? Acabou? Acabou? Irmãos, era isso que eu queria passar para vocês, fazendo um pouco da retrospectiva da aula passada, das maneiras que Deus se revela, revelação geral, natural, que torna o homem indesculpável. Mesmo aquele que morreu lá na Idade Antiga, aquele isolado, ele vai ter o julgamento conforme a luz que ele recebeu de Deus. Tá? Ninguém pode alegar inocência. A salvação não é pela inocência. O ser humano que tem esse falso juízo, né? Esse falso senso de justiça. Nossa, mas Deus é injusto, né? E nem teve contato com o Evangelho. Foi para o inferno. Se Deus quisesse enviar todo mundo para o inferno, assim, mesmo assim ele seria justo. Porque ele não deve nada a ninguém. Bastava ele falar do pecado original lá de Adão. Meu filho, tu pecou. Tu é descendente de Adão. O que é que tu está reclamando? Mas mesmo assim, ele se revela de forma especial, de forma redentora, salvadora, para resgatar esse homem indesculpável. Amém?